Dando continuidade, então, colegas, eu passo a palavra ao relator do Grupo 1. Então, tá. Para que apresente a juíza Ana, para que apresente as conclusões do grupo. Alô, tá. Então, o nosso grupo, ele concluiu com várias moções para diferentes destinatários, né? Então, eu vou ler, a gente não numerou, mas elas estão por parágrafo, quem quiser acompanhar. A primeira, propor que seja gestionado no CNJ a interlocução para que os procuradores recebam reconhecimento ou valorização para participação e interesse nas conciliações, o que hoje não acontece. Porque eles, na verdade, às vezes são até desvalorizados quando fazem conciliação, o que é um desestímulo. Na verdade, deveria ter uma valorização. E a gente pensou em propor para o CNJ mesmo, que capitaneie essa interlocução. Interlocução nacional perante os conselhos profissionais e a Fazenda Nacional, com vista ao aprimoramento das conciliações. Convite à Fazenda Nacional, Caixa, INSS e conselhos, Correios, AGU e clientes em geral, para participação em eventos como o presente. Fazer um evento grande com participação e pronunciamento destes entes. Aproximá-los de nossas discussões sobre rotinas de trabalho. Estou vendo que a redação poderia ter ficado melhor em alguns aspectos, mas peço desculpa que, na verdade, o tempo era curto e bem dinâmico o momento. Estímulo aos juízes locais para que se relacionem com os representantes dos entes públicos que podem vir a efetuar conciliações, sem prejuízo da manifestação do tribunal. Este estímulo pode partir do Sejuscom regional, para que estimule os colegas do interior a adotarem posição mais ativa na conciliação. E sugere-se que os Sejuscoms regionais convoquem reunião dos Sejuscoms das subseções para troca de experiência, com participação dos juízes das localidades próximas com vara única que não tem Sejuscoms. O Sejuscom regional deverá ter entre suas atribuições, além de apoiar os Sejuscoms locais, apoiar as subseções com vara única para a realização de conciliações. Propõe-se que, a partir deste evento, seja realizada o mais breve possível uma reunião entre o coordenador do Sisticom e os coordenadores dos Sejuscoms regionais, bem como coordenadores do Sicopem e Sicop, bem como os juízes da 26ª Vara Federal, já que sucedeu o Sicoprev, para procurar a melhor forma de padronizar ou aproximar as estruturas e procedimentos na conciliação entre os 3 estados que compõem a região. Proposta para nomenclatura, aí do Sicopem e Sicop. Não necessariamente manter uma sigla, e sim um nome que aproxime mais as pessoas, que tenha um apelo afetivo para o público e de fácil pronúncia. Sugere-se o nome conciliar. Ele não foi unanimidade, mas foi o que conseguimos para o momento, mas também, dentro desses critérios, pode-se talvez buscar um nome nesse estilo, assim. Era isso. Muito obrigado. A nossa dinâmica vai consistir na apresentação pelo relator. Se o plenário concordar com as propostas, nós homologamos. Se alguém discordar ou quiser fazer alguma consideração, aí eu passo a palavra para quem pedir. Eu não abri esse espaço. Será que a gente... Como? Eu não abri esse espaço entre uma moção e outra. Não. Apresenta, não, assim mesmo. Tá. Apresenta todas, e aí depois da apresentação, aí nós homologamos as propostas, e aí partimos para outro grupo, e depois... No final, a gente faz uma compilação e produz aquele documento, que é o documento que nós nos comprometemos de mandar com a presidência do tribunal e a coordenação do Sisticom. Eu só deixei o nome por último, porque depois a gente... Pois não?
Sim. Certo. É que só assim para a gente ter presente que o Sicope, o Sicopen e o Sicoprev, né, essas siglas que já existiam, é uma atividade específica do nosso Sistema Geral de Conciliação, né, que é aquela conciliação para benefícios por incapacidade. Essa é a nossa premissa, né, quando falamos assim, se nós falamos Sicopen, Sicope ou Sicoprev, a gente sabe que esse, vamos chamar assim, núcleo ou essa subatividade do Sejuscom, né, que cuida essa... Para o público é nada. É mais assim, é um organograma interno este nosso, né? Então, não externo, para a gente saber do que se trata. Mas o público não sabe assim, eu vou no Sicope, eu vou no Sicope. Não, ele vai na Justiça Conciliar, né? Então, e lá ele concilia tudo, ele concilia essa parte, como também faz a conciliação, né? Então, para o público é um outro nome. Esse nome é um nome de organograma, assim, de funcionograma, vamos dizer, para nós sabermos com quem estamos lidando. Tem essa diferenciação, né? Mas se nós chamarmos de conciliar, como foi proposto, nós também vamos saber que ali nós estamos falando desse núcleo, né? Então, é só nessa colocação. Ou talvez, só acrescentando, doutor João, talvez realmente possa ser dado 2 nomes. Um considerando o público externo, que seria um nome fantasia, e outro para fins do nosso organograma. Também pode até ser. Podemos, mas assim, como é que eu vou dizer? Aí, essa questão do marketing, ele é mais amplo, né? O nosso objetivo agora é somente uma padronização de organograma, para não nos referirmos a uma mesma atividade de uma forma diversa, né? Mas pode ser que sirva já para os dois desde agora. Vocês são soberanos aí na votação depois. Bom, então, em relação às propostas que o grupo apresentou, os colegas concordam que elas estão dentro de uma expectativa nossa de uma melhor atuação do ente público. Podemos homologá-las? Então, está. Então, peço agora, então, que o relator do grupo 2, é o doutor Sérgio Tejada, apresente a proposta. Bom, dizer para vocês primeiro que nós tivemos um processo grave no grupo para escolher o relator. Tivemos que conciliar muito, né? O Altair não queria abrir mão de ser o relator, enfim, né? Então, o relator do grupo é o Altair e eu sou o porta-voz do Altair. Também queria dizer para vocês que está cheio de erros aqui nesse texto, mas a culpa é do Osório, que era o redator, estava com muita pressa. Bom, colegas, nós... Brincadeira, viu? Eu e o Altair não brigamos, tá? E não encontrei erro aqui também, viu, Osório? Tranquilo. Nosso grupo, primeira questão importante é que nós achamos que temos que separar as duas questões, que é a Sejuscom e a questão da conciliação processual, a vara de conciliação, centros de conciliação, dessa conciliação virtual, a conciliação processo a processo. Nós achamos que o Sejuscom, ele tem a vocação para aquelas conciliações que são feitas periodicamente ou em alguns momentos excepcionais, né, como desapropriação, surge a desapropriação de uma região para fazer uma estrada, para fazer aeroporto, enfim, ou nós temos uma situação de sentença coletiva que beneficia um grande número de pessoas e vão executar aquilo tudo junto. Sejuscom seria o lugar ideal para essas, né? Um plano econômico, um projeto específico. O Sejuscom, no nosso ver, seria o órgão adequado para esse tipo de momento, né? de fazer conciliações para essas ocasiões, tá?
E não tem nada a ver, ou, aliás, uma coisa não prejudica a outra. A questão da conciliação processual, a questão da conciliação virtual, da conciliação em processo e tal, é uma outra questão e é do nosso dia a dia normal de atuação. Com relação o Sejuscom, até foi dado exemplo no grupo de algumas sentenças coletivas com algumas centenas de exequentes, às vezes milhares de exequentes, né, em que é possível fazer uma conciliação prévia entre a universidade, por exemplo, e o sindicato, em que já estabelece parâmetros de liquidação, e a universidade ou o próprio sindicato faz os cálculos e acerta-se os cálculos e simplesmente a execução depois só vem para nós para fazer expedir os RPV, expedir precatório, seja lá o que for. A Ingrid chama a lupinha, né, Ingrid? Aquele projetinho da lupinha aqui. Dentro do EPROC, é isso, né? Muito bom. Dentro do EPROC tem essa funcionalidade já, que permite esse tipo de solução de processos que são repetitivos em grande número, execuções em grande número, né? No processo aparece sindicato contra a universidade, o sindicato contra a União e tal, e não aparece, a lista dos exequentes está por trás do sistema, onde é feita a prevenção, para ver se já teve outra condenação e tal, e nós devemos incentivar bastante. Talvez agora nós vamos ter a questão, em breve, da poupança, que pode ser usada esse sistema com a Caixa, no fundo de garantia talvez seja usado também, se bem que pode ser feito também conciliações específicas para acreditar lá, poupança, acreditar fundo de garantia, mas são coisas separadas. Com relação à conciliação, foi constatado que essa dificuldade que os órgãos externos têm em termos de conciliar, né? O procurador na ponta lá, às vezes não quer conciliar, ou faz projeto de conciliação zero e não concilia, ou se o órgão expede uma recomendação e o procurador ele é resistente a acatar aquela recomendação, ele já pensa em outra coisa, numa outra alternativa, enfim. Então, a nossa sugestão é que os órgãos sejam incentivados, né, provocados a criarem os Sejuscoms deles, né? Cada órgão teria que ter uma procuradoria virtual, um Sejuscom deles, enfim, centralizado, um por estado da nossa região, em que o tribunal, via coordenação, ou se tiver que escalaria no nível mais alto, em que os parâmetros os parâmetros de transação, de conciliação, já ficariam previamente definidos, né? Então, a ideia é que nós teríamos, na Justiça, um órgão central também, que não precisa necessariamente ter juiz, mas um órgão central para que as varas todas, vendo a possibilidade de conciliar, de ser um caso do Fórum de Conciliação, remetam para esse órgão centralizado, que vai estar em contato direto com a central do órgão réu ou exequente, se for o caso, e o autor, né, o réu, enfim, conforme o caso, e a vara remeteria para lá, se submeteria, então, ao Fórum de Conciliação, onde seriam estabelecidos os parâmetros. Resolvido isso, o processo, então, voltaria para a vara para ser homologado o acordo, ou, pelo menos, já se tem um incontroverso, até onde as partes foram no acordo, e a vara pode seguir, se for o caso, dali para frente já está resolvido, né? Bom, também o nosso grupo achou que é importante fóruns, acho que o Grupo 1 também falou isso, fóruns desse tipo, envolvendo os órgãos, né? Ou não necessariamente desse tipo, ou até foi uma sugestão do Osório, a gente nós, da Justiça, fazermos encontros com treinamentos específicos para os órgãos, como é que funciona o fórum,
quais são as nossas aspirações, enfim, claro que coordenados pelo tribunal, pela coordenação do Sejuscom, para que também os órgãos tivessem mais facilidade, né, em processar. Outra coisa que nós conversamos no grupo, e isso o desembargador João Batista deve saber bem, que é muito comum ter processo no tribunal esperando, às vezes, 2, 3, 4 anos por um recurso, e chega lá, o recurso é uma porcaria, né? É alguém que não... O juiz botou TR, o órgão acha que não era TR, o juiz mandou capitalizar os juros, e o INSS acha que não tem que capitalizar juros, ou sei lá o quê, o juiz deu prescrição quinquenal, o INSS acha que a prescrição é bienal, umas bobagens assim, que fazem com que o processo fique esperando anos lá no tribunal, porque entra na pilha, né? E agora com o novo CPC vai piorar, porque vai entrar na ordem de julgamento lá. Então, a sugestão é que, após a sentença, se houver recurso, o processo seja remetido ao Sejuscom local, para que o Sejuscom local examine a possibilidade de, então, fazer uma conciliação pós-sentença. Tá? Às vezes a parte, não, se é só terra, então nem quero isso, me paga menos aqui, estou satisfeito e está resolvido. Então, uma sugestão também após a sentença, se analise, a gente vai saber caso a caso, mas se analise, se tiver recurso, se analise a viabilidade de conciliação. Às vezes só tem remessa oficial, então chama lá e concilia, já livra-se da remessa oficial em algumas situações, porque o órgão pode abrir mão se ele não foi, se está tudo dentro está tudo dentro da normalidade. Enfim. E a última sugestão, isso aqui o nosso relator me incumbiu de dizer, ele decidiu monocraticamente que o nome que nós sugerimos é Sejuscom. Está bem, doutor Otair? Isso ele decidiu monocraticamente, está na esfera do poder do relator. Muito bem. Muito obrigado, doutor Tejada. Eu vejo que os grupos foram um pouco além e muito bom que tenham ido, né? A gente já tem uma visão também de como que o pessoal está vendo a nossa melhor forma de interagir, né, entre os próprios Sejuscom e também do Sisticom, né, e também foi no ponto que nós tínhamos pedido, que vai ser o objeto da nossa, vamos dizer assim, do nosso requerimento, né, aos entes públicos, né. No caso aqui, eu vejo que as instituições apontem, nomeiem os servidores, procuradores responsáveis pelos encaminhamentos das questões de ordem local de cada Sejuscom. Ou seja, quando se cria o Sejuscom, né, que já tenha identificado, previamente identificado, institucionalmente, formalmente, quem é que é o responsável em relação a cada instituição pelos acordos naquele Sejuscom, né, para que se complete, mas nessa linha, né? Exatamente, doutor João Batista. Até a gente comparou com aquela questão da comparação, cooperação judiciária, que tem sempre o juiz do ponto de contato. É importante que o juiz tenha lá na ponta, né, na origem, na vara, ele tenha o ponto de contato do órgão, para que não fique à mercê, né, do procurador local. E nós achamos que, em que pese aquele projeto de lei já está aprovado, aí da responsabilidade e tal, nós achamos que aquele projeto de lei ele até piora a situação do procurador, porque diz assim, não vai ser responsabilizado se não tiver erro grosseiro, se não tiver beneficiado ninguém. Quer dizer, vão ter que abrir um processo administrativo para saber se ele não teve erro grosseiro, se não sei o que mais, nós achamos que não vai resolver. Se nós centralizarmos, se o órgão centralizar num departamento dele específico essa questão da conciliação, a questão da responsabilidade do procurador também vai ficar longe do procurador local, né? E também alivia essa questão que os procuradores alegam muito, eu posso ser responsabilizado e tal. Está ótimo. O nome é Sejuscom mesmo que vocês estão propondo.
Tá bom. Alguém que tem algum comentário? Os colegas concordam com as propostas? Eu só faço aquela ressalva que depois, para fazer o texto, claro, né, eu vou tirar das propostas o que tem a ver com a reivindicação, né? Então, tá bem. Eu só uma questãozinha aqui que está proposto aqui, e bem proposto, bem colocado, mas que a gente já vem fazendo nessas questões de recursos, né? Tanto o gabinete do INSS quanto o gabinete da Caixa, eles já estão analisando aqueles recursos que já estão fazendo uma depuração e procurando identificar quais os que realmente são passíveis de conciliação, que foi um recurso por um detalhe, principalmente quando é consectário. A proposta é fazer na vara, antes de ir para o tribunal. O juiz julgou, não houve acordo, o juiz julgou, veio recurso. Sim. Tem um órgão lá na subseção que dá uma analisada e vê os limites do recurso e tenta fazer uma conciliação logo a seguir. Bom, é uma outra proposta. Você ganhou o juro capitalizado, eles estão recorrendo do juro capitalizado. Você concorda que... O recurso não subiria, era isso, então? O recurso não sobe. O recurso não sobe. O recurso não sobe. É melhor ainda. Resolve. A Melhor ideia ainda. é não subir o recurso. Pois não. Fique à vontade. Só um comentário sobre a questão dos nomes, né? Lembrar que o CJF, que estabeleceu há umas décadas atrás a visão sistêmica da justiça, os sistemas e subsistemas, ele sempre procurou ter um cuidado para não confundir os sistemas e subsistemas da Justiça Federal com a estrutura organizacional. Então, talvez se evitar usar o nome sistema para um órgão, talvez seguisse nessa linha de orientação. Então, existem nomes próprios de órgãos, como central, né? Existem nomes que não são de órgãos, o serviço, por exemplo, alguma coisa que... Por que essa preocupação de não confundir? Porque a ideia é que os sistemas e subsistemas da Justiça Federal eles sejam praticados por todos os órgãos, todas as unidades, subunidades. Então, essa preocupação de não confundir com um ou outro órgão em especial. Tá, muito obrigado. Bom, colegas, então, em linhas gerais, estão aprovadas as propostas, né? E eu passo, então, agora para o grupo 3, o juiz Ricardo, o relator, mas que apresenta. Então, boa tarde a todos. O nosso grupo estabeleceu algumas conclusões, foram 7 sugestões, né? São elas: é necessário o empenho institucional da Advocacia Geral da União, PGF, PGFN, para otimizar as conciliações, estabelecendo uma política de incentivo, inclusive no plano da valorização profissional dos advogados procuradores. A exemplo do que ocorre com os magistrados, por exemplo. A premissa número 2, ou sugestão número 2, é necessário o levantamento de dados que evidenciem a real economia de recursos de trabalho com a realização dos acordos. A conclusão número 3, ou sugestão, é preciso que a cúpula do Poder Judiciário empreenda contatos e ou gestões envolvendo as situações passíveis de conciliação com a Advocacia Geral da União, PGF, PGFN, e órgãos ou empresas públicas envolvidas, e que isso seja normatizado de forma expressa. Por exemplo, são passíveis de conciliação casos envolvendo benefícios por incapacidade, casos envolvendo a eficácia do IPI em face do agente nocivo ruído, diante de recente posicionamento do STF, entre outros. O quarto item seria a sugestão quanto a... Sugere-se a ampliação do próximo encontro de sejuscons aos advogados procuradores públicos, com a participação das respectivas chefias e cúpula, como público-alvo, além do público atualmente direcionado, para que se possa ouvi-los e também para que se possa externar as dificuldades encontradas pelo Poder Judiciário na realização das conciliações. O quinto item seria: é necessário o encaminhamento de um projeto de lei para que os procuradores da Fazenda Nacional possam conciliar os executivos fiscais envolvendo créditos tributários ou não. A nossa sexta sugestão: é necessário o apoio institucional dos órgãos jurídicos
para que o entendimento do Tribunal de Contas da União, quanto aos acordos, não seja estabelecido como óbice à política conciliatória, que a gente tem vivenciado agora mais recentemente, né? O 7º e por último, sugere-se a criação de órgãos ou núcleos especializados dentro das procuradorias, visando a conciliação. Então foram essas as nossas proposições, e quanto ao nome dos atuais Sicoprev, Sicop e Sicopem, o grupo se posicionou e sugere a sigla Sicop, com o significado de Sistema de Conciliação Prévia. É isso. Tá bem, muito obrigado. Alguma colocação em relação às propostas? Estão aprovadas. Muito obrigado. Agradeço ao grupo, ao relator. Passo ao grupo 4 agora. Boa tarde a todos. Juiz Charles, né? Isso. Fique à vontade. Obrigado. O grupo 4 também alcançou 7 proposições ou sugestões, e eu, ouvindo a exposição do grupo 3, identifico que parte delas tem grande semelhança, o que me parece que até revela uma certa sintonia de pensamento e de uma certa forma, acaba legitimando um pouco a ideia discutida. A primeira das sugestões alcançadas pelo grupo 4 foi a criação de uma política institucional de conciliação que contemple a existência de procuradores federais com atribuições específicas nas seccionais. E eu identifiquei aqui uma certa semelhança com o item 1 do grupo 3, que fala expressamente em política de incentivo às conciliações, então está aqui a política institucional, e o item 7 do grupo 3, que sugere-se a criação de órgãos ou núcleos especializados. E nós aqui estamos referindo a contemplar a existência de procuradores federais com atribuições específicas. Chegamos até a comentar na hipótese de se falar em cargos, onde se identifique o procurador apto, então, para o diálogo, eventualmente, com os coordenadores dos sejuscons. Mas a ideia, enfim, desse item 1 ela é muito semelhante ao que foi tratado pelo grupo 3. O item 2, que tem uma relação muito íntima com o item 3, o item 2 propõe a definição institucional sobre as margens de negociação, com o objetivo de preservar os advogados proponentes quanto aos acordos celebrados. O ponto específico desse item 2 são essas margens de negociação, embora já se fale aqui na preservação do procurador. Mas o procurador precisa conhecer, de modo expresso, quais são os limites que dentro dos quais ele não vai encontrar responsabilização funcional. Porque isso também já foi referido há pouco, porque esse é um ponto muito reiterado no discurso dos procuradores federais, de que eles não podem ultrapassar determinados limites. O item 3, que está relacionado com o item 2, fala na edição de uma instrução normativa prevenindo a responsabilidade funcional dos procuradores nos casos de acordo celebrado em conformidade com a política institucional. Então, a diferença entre o item 2 e 3 é que o item 2 trata das margens de negociação, enquanto o item 3 reclama uma instituição normativa específica prevenindo a responsabilidade. E aí vem aqueles termos conhecidos como ressalvada, má-fé comprovada, ressalvado, dolo e fraude, a forma da redação, enfim, é claro que esse é um tema interna corporis da Procuradoria. O item 4 também encontra relação com o que foi referido no grupo 3, sugestão de aferição da vantagem econômica obtida pela implementação da política conciliatória. Eu vejo que o item 2 do grupo anterior referia em necessário levantamento de dados que evidenciem a real economia de recursos de trabalho com a realização de acordos. Nós falamos nos debates do nosso grupo que isso implicaria, eventualmente, até no treinamento para a realização de cálculos. As pessoas não costumam ter habilidade específica para realizar cálculos instantâneos e apresentar propostas com base em números, mas com treinamento isso também não é difícil de se alcançar. Então, essa sugestão dessa aferição da vantagem econômica, apresentação de números, o que foi tratado também durante a manhã de hoje aqui nesse painel. O item 5, alcançamos aqui a ideia de uma sugestão específica para a alta cúpula jurídica dos Correios e Infraero, então para 2 entidades próprias específicas, para a adoção de políticas de conciliação. E isso resultou dos diálogos do nosso grupo, em que houve manifestações reiteradas de procuradores dos Correios e da Infraero sobre a inexistência de recomendações internas para acordo. Então, muitas vezes, provocados a entrarem numa conversa conciliatória, os procuradores de Correio e Infraero informam, não, nós não temos instrução para isso, orientação para isso, autorização para isso, não é da nossa entidade essa política, então resultamos nessa proposição, nessa sugestão.
Quanto ao item 6, alcançamos uma sugestão de que, e aqui o item 6 e 7, perdão, dizem respeito especificamente ao processo executivo. Então, o item 6 sugere que as iniciais executivas e monitórias venham acompanhadas de proposta de acordo com a indicação de endereço físico e virtual, onde o executado possa entrar em contato para a solução consensual. É inovadora essa ideia, me pareceu também quando foi sugerida no grupo, mas me parece bastante razoável que as iniciais já tragam esse convite, né? É uma espécie de processo desarmado, você está sinalizando ali uma intenção de conciliar, se for do interesse da parte contrária. Me parece bem salutar e vem ao encontro de toda a essência desse encontro que nós temos hoje. E o item 7, também ainda no processo executivo, sugestão às entidades usuárias das vias executivas e monitória de adesão ao Fórum de Conciliação Virtual como etapa necessária e preferencial ao processo, já que temos essa ferramenta e que hoje ela é uma ferramenta promissora, porque a realidade virtual ela é crescente. Também surgiu essa ideia, me pareceu bastante inovadora e bastante apropriada. Então, fica essa sugestão, né, de adesão ao Fórum da Conciliação Virtual, preferencialmente, necessariamente, previamente ao próprio processo. Essas foram as conclusões alcançadas em matéria estritamente de conciliação. E, por fim, quanto ao nome, eu particularmente, me reservo aqui um instante, particularmente endosso integralmente as observações feitas em nome do Grupo 1, a respeito de um nome acessível ao público, desburocratizado, que não necessariamente consista em uma sigla. Achei muito interessante a ideia do nome conciliar, a proposta pelo Grupo 1. Mas, sendo honesto aqui, as conclusões do Grupo 4 alcançadas, prevaleceu por uma maioria a ideia de unificar tudo na sigla SICOP. SICOP, simples, sem nenhuma letra dupla, sem nada. Essa foi a sugestão do grupo. Muito obrigado. Imagina. Uma colocação. Eu teria, assim, não que eu discorde do que o grupo colocou, porque todas as colocações até agora, principalmente em relação ao último grupo, elas são muito adequadas. Eu queria só alguns esclarecimentos que eu gostaria de prestar aqui dentro até onde eu tenha condições de fazê-lo. Definição institucional sobre as margens de negociação, com o objetivo de preservar os advogados proponentes quanto aos acordos celebrados. Essa questão eu tive a oportunidade de levantar com o procurador-geral procurador, não sei, eles têm uma nomenclatura, é AGU, procurador federal, procurador-geral federal, doutor Marcelo Siqueira, se não me engano. PGF. Procurador-geral. Bom, Procurador-Geral Federal. Foi num evento lá em São Paulo. Eu coloquei para ele o seguinte: por que lá no Rio Grande do Sul nós conseguimos fazer acordos com 5% de deságio, 10% de deságio, e aí nós vimos que lá no Rio de Janeiro o deságio é 50%, lá em regiões do Nordeste o deságio é 30%, enfim, não existe um padrão. A resposta que ele me deu na oportunidade foi a seguinte, que hoje o Procurador Federal tem autonomia total para negociar. E ele pode negociar até reconhecendo o pedido. E ele pode dar um deságio de 5%, de 10%, de 15% ou de 50%. Ou seja, ele tem total autonomia. Então, o procurador federal hoje tem essa autonomia. O procurador da Caixa Federal já é diferente. O procurador da Caixa Federal, ele não tem autonomia. Ele tem, vamos dizer assim, no momento em que ele está negociando, ele tem a legitimação da procuração para negociar. O que ele negociar está negociado. Só que ele tem parâmetros traçados pelas áreas negociais. Ou seja, quando eles vão para uma negociação, a área negocial diz assim, se a matéria é dano moral, pode propor até 20 mil. Se a questão é uma execução, vocês podem propor um desconto de tanto. Então, os parâmetros que eles têm são traçados pelas áreas negociais. Então, as áreas negociais, elas têm margens de negociação e passam para o procurador. E o procurador, ele está só legitimado a negociar, mas ele sabe que ele pode ir daqui até ali só. Né? Bom, aí o que ocorre? Então, em algumas instituições já existe isso. Mas, no que diz respeito ao procurador federal, a resposta que me deu o doutor Marcelo na oportunidade foi a de que, se eles criassem margens, se eles parametrizassem os descontos,
a tendência era puxar sempre para baixo. Então, aquilo que poderia hoje já ser 5% só de deságio, se eles parametrizassem que em benefícios por incapacidade, a margem de negociação é de 20% a 5% de deságio, que ficaria nos 20%, que teria uma tendência de puxar para baixo. Bom, e que essa conquista do procurador já foi uma grande conquista dele poder fazer, com total autonomia, uma negociação, e que eles não estavam querendo mexer nisso. A resposta que eu dei a ele foi a seguinte, no momento: tudo bem, até concordo, acho que em conquista não se mexe, ainda mais quando é uma conquista assim tão soberana, vamos dizer assim, do procurador. Mas também não pode ficar de acordo com a cabeça de cada um, né? Então, que não se parametrizasse, mas que houvesse dentro da AGU eventos parecidos com o nosso, que se conversasse bastante sobre isso e se criasse assim um ambiente propício para que houvesse, né, um consenso que, em determinados benefícios, com determinado tipo de prova, pode até reconhecer o pedido e que eles se sentissem mais seguros, já que a parametrização poderia puxar para baixo, né? Bom, mas até o doutor Francisco, que foi um dos nossos palestrantes, no que diz respeito à responsabilidade funcional, tem esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, que agora está indo para o Senado, e que tem o aval do advogado-geral da União e do governo, quer dizer, a tendência é que passe realmente. Essas questões já estão previstas ali, ou seja, um procurador federal ele só será responsável pelo projeto se ficar comprovado que ele agiu com dolo ou má-fé. Se não ficar, se ele errou, se ele deu um desconto, por que deu um desconto aqui, podia ter dado menos, mais, enfim, seja como for, não vai ter essa análise por parte da administração, só se houver dolo ou má-fé comprovado. Então, tem os pontos aqui que já estão sendo trabalhados, né? Mas que, para o nosso documento, eu vou pensar aqueles pontos assim, que vem mais ao encontro do que está acontecendo hoje. Ou seja, nós não temos procurador federal para negociar. Esse é o ponto. Eles não estão dando a necessária estrutura para que esteja presente um procurador, né? Então, e me parece que esse é o maior problema. A gente cria a estrutura na Justiça Federal e não consegue fazer com que se tenha o retorno necessário do ente público, né? E aqui no item 1 vocês põem criação de uma política institucional de conciliação que contemple a existência de procuradores federais com atribuições específicas nas seccionais. É o que não tem. Então, esse ponto de vocês aqui é o super importante para mim, assim, em relação ao grupo. Porque esse trabalho de vocês aqui, neste momento, nesse tópico do nosso encontro, ele é importantíssimo porque ele nos legitima. Quer dizer, o que o tribunal pedir aqui, ele está legitimado. Quer dizer, por quê? Porque vocês que vivem o dia a dia da conciliação estão nos dizendo, olha, existe sim problema, tem problema, e o problema é esse. Então, nós estamos apresentando um pedido com base, com segurança, né, e vamos batalhar por ele. Então, só seriam esses comentários, mas tudo aqui está aprovado, porque tudo aqui é necessário, né? Só que eu vou pensar daqui este tópico, que é o que nos interessa ali na colocação. Bom, então passo agora ao grupo 5. Grupo 5, bom, que é o colega... o Fábio? Eu. Doutor Fábio, por favor. Bom, colegas, a tarefa que nos foi dada pelos grupos era para como fazer para, aspas, cobrar do público externo, né, dos agentes, né, que estão vinculados à conciliação, que, de fato, se engajem no projeto e que, de fato, ajude a acontecer esse projeto de conciliação. Com base em tudo que foi falado nesse seminário, nos dias de ontem e hoje, a gente estabeleceu 5 enunciados. 5 enunciados, o primeiro um enunciado macro, o segundo e o terceiro relacionados com o primeiro voltados para a nossa organização, o quarto
enunciado voltado para o público externo, para os agentes externos, e o quinto, então, a explicitação, uma lista sugerida de matérias. É que, como cobrar dos INSS, Caixa, Fazenda Nacional, União, todos os órgãos relacionados, olha, nós temos que ter procurador aqui para que faça as conciliações. Nós temos que ter aqui nas cidades alguém que venha e aceite as conciliações. Como cobrar deles que tenham uma cultura organizacional nesse respeito, se nós, na nossa instituição, nos falta, e eu repito aquilo que falei ontem, uma cultura organizacional. Temos excelentes ideias, excelentes experiências nos mais diversos recantos dessa quarta região. E aqui acho que foi um celeiro de ideias, acho que foi passado nesses 2 dias aqui nesse seminário. Eu fazia tempo que eu não vinha em seminários, mas achei extremamente produtivas as ideias que eu vi aqui relacionadas nesse seminário. Qual é a ideia, digamos assim, que no nosso grupo viu que talvez seja fundamental? Primeiro organizarmos a nossa casa, e aí aquilo que a Simone falou hoje de manhã aqui. Olha, eles dependem que a gente tenha a nossa rotina para estabelecer as deles. Porque quem vai fazer a conciliação aqui em Florianópolis é quem vai aqui na cidade próxima. Eles precisam saber até o horário que as coisas funcionam para que a rotina deles feche com a nossa e feche com a rotina que nós temos na quarta região inteira. Então, primeira coisa que nós precisamos urgentemente, doutor, e aqui eu repito aquilo que eu falei ontem, é termos uma cultura organizacional, e já estou lendo, então, o enunciado 1, o TRF, e usamos as palavras aqui, foram medidas as palavras, o TRF deverá, e aqui a gente ousou assim, porque estamos num grupo aqui que parece que é grande e pode fazer uma cobrança assim do TRF nosso, até porque é em benefício da jurisdição da quarta região. Deverá criar uma cultura organizacional para as conciliações. Cultura organizacional foi uma palavra mencionada pelo desembargador Paulo Afonso ontem. Cultura organizacional tem a ver com essa coisa sistêmica, que era um debate do seminário de hoje, né? A cultura organizacional, quem entra na instituição, seja servidor, seja estagiário, seja juiz, entra, pode não ter nunca ouvido falar em conciliação, pode nunca ter participado de um projeto de conciliação, mas entra e cultura se assimila, cultura se aprende, né? Talvez aquela fórmula lá do Luhmann, ou está dentro ou está fora, ela possa ser amenizada pelo fato dessa palavra, da cultura da organização. Então, criando uma cultura, e cultura se aprende, que é algo mais claro do que aprender uma língua, né? Uma língua materna, uma língua nova. Então, criar uma cultura organizacional para as conciliações, materializada num processo institucional que permita uma uniformização mínima de todos os procedimentos atinentes à efetivação das conciliações no âmbito da quarta região. Então, esse é o primeiro item macro que pensamos em submeter ao plenário. O enunciado 2 diz o seguinte: o TRF, relacionado e decorrente do primeiro, o TRF deverá criar, dentro desse processo institucional das conciliações, uma rotina padronizada que preveja, para toda a região, uma pauta de assuntos vocacionados à conciliação. Pauta de assuntos vocacionados à conciliação. Discutimos um pouco isso, é que aqui deixa um pouco a possibilidade do juiz, naquele local que, talvez, colocando lá numa lista de conciliações, aquele leque de matérias lá estanque, talvez o juiz se sinta obrigado a fazer, quando ele pode ter uma outra solução alternativa que melhor resolva e mais rapidamente o conflito, né? Todos querem que se resolva os conflitos da forma mais rápida e efetiva. E essa, então, uma pauta de assuntos vocacionados à conciliação e permite que o juiz, digamos assim, crie a sua própria, tenha esse processo, tenha essa cultura, mas possa ter também as suas iniciativas, que são sempre bem-vindas. Terceiro, relacionado ao item principal também, que é o primeiro, o TRF deverá profissionalizar os agentes que atuam na conciliação, juízes, servidores, estagiários e conciliadores externos. E a profissionalização também está bastante na fala do Dr. Paulo Afonso de ontem. A profissionalização vem com uma boa remuneração, não só concursos, uma função comissionada para quem trabalhe, um quadro efetivo que trabalhe nos setores de conciliação, né? Através de cursos específicos sobre as rotinas estabelecidas pela instituição, bem como disponibilizar o material humano necessário nas unidades jurisdicionais para a consecução dessa política institucional. Se nós queremos ter um projeto de conciliação, nós devemos ter
um compromisso do nosso tribunal que serão alocadas pessoas para trabalhar nessa finalidade. Enunciado 4. O TRF deverá gestionar com os órgãos atuantes no sistema de conciliação para que criem um processo institucional que assegure a implementação dessa política TRF. Ajeitada a casa, me parece que é natural que tenhamos modos, possibilidades maiores de gestionar com os órgãos que tenham também as suas rotinas que casam com as rotinas que temos aqui no nosso processo institucional. Então, aqui entra o papel grande, acho, desses contatos com os órgãos. E, de novo, vi aqui em alguns enunciados antecedentes, eu preciso que seja colocado um procurador lá. Se os órgãos tiverem também a sua rotina, um procurador que concilie, não um procurador que não concilie. Vejam, se tivermos uma lista, se tivermos um processo, e o Instituto do INSS, a Caixa, tiver também o seu processo, a coisa depende menos do procurador X, do juiz X, do funcionário X, do que propriamente de existir isso, e isso vai entrar em funcionamento. Falava com o Altair hoje, no almoço. O Altair disse, olha, o sistema nosso de conciliações, lá no Sr. José de Porto Alegre, funciona, tem uma rotina, já tem um processo feito. O juiz que entra lá já assimila uma rotina. É disso que nós estamos falando. Que a coisa dependa cada vez menos do... Claro que o juiz é importante, claro que todo mundo tem a possibilidade de ter ideias, mas ter uma rotina, ter uma cultura, me parece fundamental. E aqui, item 5, sugere-se os seguintes temas como lista exemplificativa de matérias vocacionadas à conciliação. Aqui procuramos deixar um item para cada um dos órgãos, para cada um dos órgãos aqui atuantes, para que tenham nessas pautas, aquela pauta de assuntos vocacionados à conciliação, nos aventuramos todos aqui a incluir alguns desses itens aqui. Indenizatórias com relação a todos os órgãos públicos, no INSS, benefício por incapacidade com lado positivo, DENIT, indenizações e desapropriações, Caixa Federal dano moral, Conselhos de Execuções, União gratificações, Fazenda Nacional execuções fiscais. Então, essa foi são as sugestões do grupo 5. E, em relação ao nome, não chegamos a discutir previamente o nome, mas, quando chegamos na escolha do nome, acho que nós estamos num processo bem avançado, assim, e então, acho que são essas considerações. E, antes de terminar, eu gostaria de renovar o que fiz ontem, de cumprimentar todos os juízes, servidores, estagiários, agentes que atuam e acreditam nas conciliações. E também parabenizar a organização do evento, Dr. João Batista, que acredita nessa ideia. Obrigado. Muito obrigado, doutor Matiello. Colegas, as propostas apresentadas, acho que, de modo geral, todos nós concordamos, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Fica livre. Só a título de comentário, porque o que está colocado aqui é o que se procura fazer, doutor Matiello. E, para grata satisfação, assim, é bom que venha dos senhores isso, né? Porque nós estamos procurando fazer, mas quando as pessoas, os profissionais para os quais se destinam essas ações, eles mesmos querem que a gente faça, fica muito mais fácil, né? Então, o que nós fizermos vai ao encontro da expectativa do nosso destinatário, vamos dizer assim, dessas ações, né? Então, é muito importante isso aqui, nos mostra que estamos no caminho certo mesmo, né? Porque, conforme já dito desde o início, nós estamos construindo a conciliação na Justiça, né? No Judiciário. Ontem, o ministro Neff, para nossa satisfação, é ele, né, que está integrando essa equipe, vamos dizer assim, coordenando essa equipe que foi criada no Conselho Nacional de Justiça, para quê? Para organizar a conciliação no Judiciário. E ele, responsável pelo Judiciário Federal, e é um colega que tem todo esse domínio, né? E o que hoje os senhores estão trazendo aqui nessas propostas vai ao encontro do que ele nos colocou ontem, né? Realmente, ele está dizendo, nós precisamos organizar a Justiça Federal, nós precisamos organizar como um todo,
né? Porque o que mudou, a conciliação sempre existiu, qualquer magistrado pode conciliar. Até cito o exemplo do doutor Matiello, tantos anos atrás, que nem eu coloquei, ele já tinha essa visão de conciliação, via que o processo era complicado, porque os dois processos bons para conciliar é o super complicado e o bem facilzinho, né? Os dois a gente consegue. Então, e já tinha essa visão. Mas não pode ficar na visão de um magistrado, tem que ser algo institucionalizado, ou seja, o judiciário tem que ter a mesma cara para a sociedade. E não só o judiciário federal, o estadual também, quer dizer, tem que ter o jurisdicionado tem que encontrar no poder judiciário um resultado, uma atividade, uma prestação de serviço confiável e, de certa forma, homogênea. Não pode ser um de um jeito e outro de outro. E mais ainda se nós formos pegar por especialização, se nós pegarmos no Judiciário Federal. Por que a 4ª região funciona melhor, vamos dizer assim, não tão bem? Funciona melhor que a primeira, melhor que a segunda. Puxa, nem dentro de um judiciário que tem uma característica, né, que é um mesmo réu, as ações se repetem, nós não temos um padrão nacional, tem que ter, né? Agora, para isso, tem que ter organização. Tem que ter um sistema organizacional. Então, todas essas propostas aqui são super pertinentes, né, e estão dentro, né, do que vem se procurando fazer, que vem se construindo, né, e nos legitima mais ainda. Tem que intensificar, né, porque não dá só para ficar no campo das ideias, tem que botar em prática, efetivamente, né, o que aqui está. Fico muito feliz com as propostas. O grupo 6, passo a palavra ao juiz José Caetano. Boa tarde a todos. Bom, o nosso grupo, inicialmente, foi até interessante, porque nós começamos a conversar, e o que mais apareceu eram discussões sobre perícias médicas, né? O assunto que predominou, que levou a maior parte do tempo, foi sobre perícias. No 13 e 4, depois eu converso com vocês. Com relação aos agentes externos, a primeira proposição do grupo é uma previsão institucional de divisões específicas para a conciliação. A semelhança do que ocorre, por exemplo, com divisões para tratar de grandes devedores. Não é muito diferente do que nós vimos, né, vimos e ouvimos aqui no nosso encontro, né? A Caixa, que já se estruturou, tem tido maior sucesso nas conciliações do que aqueles outros agentes que ainda não têm uma estrutura. Não é muito diferente do que os outros grupos também já propuseram em determinada medida, né? O segundo ponto, uma legislação permitindo conciliação de tributos federais. Também, o Charles comentou aqui, o grupo anterior também tem um item específico sobre isso, né? Não é nada muito diferente do que nós também trabalhamos aqui, conversamos nesses 2 dias. O item 13 e 4 foram os grandes norteadores das nossas discussões, dizem respeito às perícias médicas, né? As propostas 13 e 4, como aparece, elas não têm unanimidade do grupo. Mas qual foi o primeiro item? A criação de quadro próprio de médicos, de peritos judiciais, tá? E essa sugestão, ela vem linkada com o item 4, que trata da uniformização dos valores dos honorários periciais. E subseção foi uma sugestão que nós encontramos dentro do grupo. O que acontece, talvez seja comum a todos vocês, ou a maioria de vocês, onde nós temos 2 varas ou mais, ou até 2 juízes mesmo, um fixa um valor para a perícia e outro fixa outro valor, quando juizados especiais federais e varas de competência ordinária. Nós começamos a ter, numa mesma comunidade, o mesmo perito atuando para uma ou para outra vara, tem remunerações diferentes. Isso gera um problema. Evidentemente, o perito quer trabalhar para quem paga mais, né? E o trabalho por ele realizado, invariavelmente, é o mesmo, seja no juizado, seja numa vara ordinária. Nós falávamos antes até em tabela, mas isso é difícil de tratar, né, ser um enunciado, até porque nós já temos uma tabela, que é do CJF, que nos parametriza o que definir, né? Qual o exemplo que nós trouxemos aqui para o grupo? Numa subseção em Novo Hamburgo, em determinada época, nós tínhamos 3 juizados e 2 varas ordinárias. Eram, então, 10 juízes
e os juizados praticando alguns valores diferentes das varas ordinárias. Qual foi o método, o caminho que nós encontramos naquele momento para tentar equacionar essa situação? Fizemos as turmas reunidas, né, os 10 juízes foram para a sala do lanche, conversamos, conseguimos, juntamente com o INSS, definir também a quesitação básica, ok? E fixamos valores de honorários periciais, os 10 juízes em conjunto. Evidentemente que isso, na subseção, nós perdemos alguns peritos, né, os que eram melhor remunerados, mas conseguimos, dali para frente, uma certa estabilidade. Né? Se nós tivermos, e lá em Novo Hamburgo, naquela época, não havia o Sejuscom, não pelo menos centralizando os benefícios por incapacidade, né? Se hoje nós tivermos as perícias todas centralizadas do Sejuscom, essa situação, né, desaparece. Não teremos mais essa divergência de valores fixados. Essa é uma das sugestões do grupo. A segunda questão que também foi levantada é que a centralização das perícias, né, deve abranger todas as perícias médicas. Vocês devem lembrar, durante o evento foi comentado sobre perícias médicas para efeitos criminais ou para medicação, enfim, todas. Já que nós teríamos uma estrutura montada, atenderia a toda a subseção. E nas sugestões para a nomenclatura do sistema de conciliação, de forma semelhante aos demais grupos, a nossa primeira ideia era um nome que fosse fácil de pronunciar, de fácil compreensão e que traduzisse o que realmente é aquele setor, aquela divisão. Né? A ideia conciliar, como o Charles também falou assim, soa legal, né? É a minha opinião. O grupo falou em NUCOM, um núcleo de conciliação, pensando na estrutura do Poder Judiciário, que nós trabalhamos com núcleos, né? Numa alternativa. O SICOM, o Sistema de Conciliação, né? E, por fim, o SEJUSCOM, né? Manter essa nomenclatura, subdividindo o SEJUSCOM em perícias e conciliação. Tá? Me lembro que teve um colega até que falou aqui sobre SICOP, por exemplo. Diz que aqui em Florianópolis, SICOP é uma divisão da polícia, né? Okay? Então, a ideia de fugir desses nomes, dessas nomenclaturas, que criam uma associação diferente da conciliação. Né? Uma cooperativa bancária também, é isso. Eram esses os nossos pontos. Muito obrigado. Poderia comentar um... Sim, claro. É o momento. Eu gostaria de comentar o item 13 e 4 do grupo, Caetano, porque eu liderei um grupo de plano estratégico de perícias médicas e que se encerrou no mês passado. Tá? A gente fez um trabalho em face das deficiências das perícias no Rio Grande do Sul. E assim, as conclusões do grupo estão disponíveis para todos. A gente fez um trabalho envolvendo todo o estado do Rio Grande do Sul. O problema era a inexistência de médicos no interior. Na capital nunca foi problema, exceto algum momento específico, porque em relação ao valor do interior, o valor da perícia, na capital não era problema porque há médicos que fazem perícias médicas em Porto Alegre que tiram por mês 20 mil, 30 mil. Tá? São dedicados a fazer perícia médica a R$ 176. Não se consegue isso no interior. Pelas distâncias, os profissionais estão vinculados aos seus consultórios, não existem profissionais específicos para trabalhar só com perícias médicas, enfim, uma série de diferenças que diferenciam a nossa jurisdição no interior, na capital. Então, o que se conseguiu fazer é um manual, fizemos um manual de captação de peritos. Não mexemos em termos das portarias dos juízes que fixaram valores diferenciados. Não era da nossa atribuição, da nossa competência, nos enfocarmos nisso. Até porque o juiz está numa situação premente de não capto perito por 176, tem que dar um jeito de ter perito para realizar minhas perícias, porque influencia diretamente na minha jurisdição. Então, o juiz fixa por portaria, como vinha fazendo, como vinha fazendo. Mas o fato é que
nas conclusões do grupo, e não vou me alongar aqui, eu vou talvez passar meu e-mail para quem quiser ter acesso a esse material que a gente produziu. A gente tratou de uma rotina para captação de peritos. Os peritos não tem muito médico que tem medo de fazer perícia, acha uma chatice, por uma série de coisas, mas criamos uma rotina bem interessante, que vocês podem ver. Casamos a isso ao laudo eletrônico, que é outra grande conquista feita pelo nosso tribunal, e com os quesitos uniformizadores. Isso tudo ficou relacionado numa captação de perito, e num projeto piloto feito na subseção de Passo Fundo, nós, no mesmo período de tempo comparado ao ano anterior, conseguimos reduzir o tempo de marcação, entre a marcação da perícia e a entrega do laudo, foi infinitamente menor o tempo que se conseguiu dentro desse projeto piloto. Falta multiplicarmos a ideia. Por isso, se alguém tiver interesse, pegar meu e-mail para ter acesso a esse material, fabio.matiello, @trf4.jus.br. Então, manda um e-mail que eu envio o material. Só para não deixar passar. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Eu vejo que também aqui no grupo, o grupo se estendeu, né, e desceu a detalhes também. Isso é muito importante. Conforme eu disse, são manifestações de colegas que estão trabalhando diretamente, que vão ser muito importantes para que a gente possa melhorar ainda mais, né, essa comunicação entre os Sejuscons, entre Sisticom e Sejuscons e vice-versa, né, e também nortear as nossas estratégias. Mas, especificamente, no que diz respeito ao objetivo principal da nossa oficina, né, que é a legitimação para o documento que nós vamos apresentar, né, eu, com a concordância dos senhores, né, no que diz respeito à estruturação dos entes públicos, né, nós vamos reivindicar a existência de uma política de conciliação no âmbito desses órgãos, né? Vamos reivindicar, independentemente da nossa política, né? Porque, embora ela ainda não seja a política adequada, ela, de certa forma, já existe, atrelada à Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Vamos pleitear junto a esses entes públicos, principalmente no problema atual que nós estamos enfrentando, que é em relação ao INSS, né, que, efetivamente, nós tenhamos procuradores atuantes nos Sejuscons já criados, né, e também nas capitais, né, para que possamos dar curso a esses acordos que nós já vimos fazendo e que hoje estamos encontrando uma dificuldade enorme de concretizá-los pela falta dos procuradores. E eu acho que esse é um problema maior que a administração regional, eu acho que é um problema que está na administração central. Se ouve falar até que os procuradores estão opondo resistência porque eles querem negociar a aprovação de projeto de lei que lhes dê autonomia. Enquanto isso não ocorre, eles também se recusam, né, a participar de projetos que não seja o cumprimento do seu dever de defender a instituição em ações contenciosas, né? Então, eles estão enfrentando problemas ou estão na sua, talvez, entendo eu, né, na sua legítima, no seu legítimo exercício de reivindicações e usam a força que tem ao seu dispor, nós compreendemos isso também, mas, de nossa parte, nós temos que fazer a conciliação andar. E, para fazer a conciliação andar, precisamos desses procuradores. Então, com a permissão dos senhores, eu vou extrair daqui essas realidades, né, e vamos fazer o nosso expediente, pleiteando, né, a administração maior de cada órgão desses, essa necessária colaboração, né, para que a gente consiga tocar contento aí a nossa conciliação. O doutor Tejado tinha pedido a palavra. Só eu queria voltar, se me permitir, ao item 3 do grupo 6, que fala a criação de quadro próprio de médicos, peritos judiciais, né? Eu queria dar uma opinião contrária a essa possibilidade. E assim, me parece que ontem
acho que pelo desembargador Paulo Afonso também foi mencionada a criação de um quadro de conciliadores, né? Eu acho que não podemos fazer isso, na minha opinião. Primeiro, que nós já andamos à beira dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós aumentando a nossa folha de pagamento, nós criamos uma série de dificuldades na ampliação da justiça, né? E eu acredito também que um quadro de médicos para atender a necessidade, vamos restringir a 4ª região, né? Porque essa sugestão seria para a Justiça Federal. Vamos nos restringir a 4ª região. Quantos médicos nós iríamos precisar para atender a 4ª região? E quantas especialidades de médicos nós teríamos para necessários, né? Talvez tivéssemos que ter um quadro maior do que o quadro de servidores que nós temos hoje só para fazer perícias. Do mesmo modo, pegando o gancho de ontem, né, que eu não tinha o microfone na frente, né, para contestar o desembargador Paulo Afonso, a mesma coisa com relação a conciliadores. Todo esse trabalho da conciliação, que não é pouco, de selecionar processos, de fazer todo esse movimento, serão servidores que deverão fazer, e magistrados, se disse ontem que aumenta muito o trabalho, né? Sem dúvida que a conciliação é importantíssimo, é uma mola mestra da melhoria da justiça, da agilização, enfim, mas nós vamos trabalhar bem mais do que nós já trabalhamos para poder implementar todos esses projetos, né? E que eu acho que nós precisamos aumentar o número de servidores, aumentar o número de funções gratificadas. Está nos faltando funções gratificadas na Justiça, está nos faltando servidores na Justiça, e está nos faltando juízes. Eu acho que, eu sei que os concursos não estão preenchendo nem o número de vagas que nós temos, mas eu acho que nós temos uma carência muito grande de juízes. Eu sempre defendi, estou perto de parar de defender, porque estou próximo da aposentadoria, mas eu sempre defendi que nós temos que ter uma bolsa de juízes, um número maior de juízes que o número de unidades que nós temos. Tem uma bolsa de juízes, sei lá, 40, 50, 100 juízes a mais do que os cargos de juízes aqui na 4ª região e também no resto da Justiça Federal, para atender exatamente essas coisas novas que vêm no sentido de fazer a justiça funcionar e também atender as faltas que faz, né? Tem um juiz que está doente, tem um juiz que é convocado lá para Brasília, é convocado para o tribunal, enfim, e não tem ninguém para cobrir. Ontem, até alguém comentou aqui também, que acho que foi o Hermes que disse, o juiz está convocado para o tribunal, ele faz falta na vara. É evidente que faz falta na vara, né? Então, nós temos um cobertor curto. Seria muito bom que o juiz está convocado para o tribunal, para Brasília, mas que nós tivéssemos um colega que pudesse cobrir a falta dele e, quando não tem falta nenhuma, fazer um grupo de conciliação virtual, um grupo de julgamento coletivo, mutirão, sei lá, essas coisas todas. Era isso. Obrigado. Tá bom, obrigado. Colegas, então nós temos que decidir o nome. O grupo 1 propôs conciliar. O grupo 2, Sejuscom. O grupo 3, Sicope. Com o nome de Sistema de Conciliação Prévia. Sicope seria a sigla, não como nome, né? O nome que propõe é Sistema de Conciliação Prévia. Aí, o prévio aqui pode ser prévio à citação, prévio ao ajuizamento também, enfim, o nome é amplo, né? E o grupo 5 optou por votar em relação aos nomes apresentados, ou sugeriu mais uma oportunidade. Esse é o 3, o sistema de conciliação prévia é o 3. Tá. O 4, né? Sistema de conciliação
e Perícias. Então, esse é o nome. O nome é esse. Só que siglas não vêm ao caso. Então, conciliar, sistema de conciliação prévia, sistema de conciliação e perícias. O grupo 6 apresentou a sigla Núcleo de Conciliação, é isso? Núcleo de Conciliação. O SICOM, Sistema de Conciliação. E SEJUSCOM. Já é o nosso. Que já é o nosso, né? Eu, assim, colegas, eu acho que, me parece, assim, se concordarem, se houver um consenso, nós retirarmos o SEJUSCOM, porque nós já temos essa sigla que representa um sistema já oficial, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Se nós o colocarmos aí, nós vamos criar uma dubiedade, né? Então, se concordarem, tiraria do SEJUSCOM, com todo respeito ao nosso doutor Altair. Né? Esses outros sistemas já estão dentro do SEJUSCOM. Sim. Então, não temos que ter uma outra denominação se o organismo e o órgão... Bom, então não seria criar o nome SEJUSCOM, seria abolir uma nomenclatura. Bom, bom. Compreendi. Então, não ter esta... Pois é, mas aí seria tá, mas tem um coordenador, por exemplo, esse sistema, né? Cada um tem uma atribuição em determinada área. Na vara da conciliação tem um juiz com atribuição na matéria previdenciária, outro juiz com atribuição na matéria civil. Sim, mas teríamos um coordenador, então, na sua proposta? Só um coordenador? Teria um coordenador. Só um coordenador e um juiz que seria responsável por determinada sem nomenclatura. matéria. Um coordenador adjunto. Não, pode ser, mas o que a gente nota? A gente nota que, na prática, esse subsistema, vamos dizer assim, ele criou praticamente vida própria, né, por tratar só de benefícios de incapacidade e com essa... vamos dizer assim, gama de peritos, né, atuando já dentro daquele próprio local, que ele praticamente se diferencia assim, do SEJUSCOM como um todo. Né? Talvez fosse interessante, mas tudo isso aí é sujeito a gente definir, talvez fosse interessante, né, essa diferenciação, porque é tão típico aquilo que é tão típica a atividade desenvolvida, né, que talvez fosse... Uma outra questão, assim, quando nós vamos apresentar a estatística de conciliações, sim, como é que nós apresentamos? Em órgãos diferentes ou é a conciliação da seção judiciária de Florianópolis, de Curitiba, de Porto Alegre? Me parece que é o resultado da conciliação, independentemente se ela é matéria previdenciária, se é civil, se é... Sim. De perícias médicas, por isso essa minha sugestão. Sim. Doutor João Batista, agora aderindo à tese do Altair, a ideia é facilitar para o usuário externo, né? Parece, para o nosso cliente da justiça, né? E para ele essa sopa de letrinhas, COPSIC, não sei o que, e tal, é muito problemático. Nós já temos a obrigação legal de ter SEJUSCOM, né? Então, ratificando assim a posição do Altair, tudo é conciliação, tudo é no Centro de Justiça, Cidadania, enfim, né? E que pode ter ângulos diferentes, de acordo com o tipo, mas para o nosso jurisdicionado, o bom me parece, né, ter uma denominação comum, porque ele não vai saber, isso aqui é SICOP, isso aqui é SICOM. Né? Eu confesso que, mesmo para mim, às vezes eu tenho dificuldade de saber, em Santa Catarina chama SICOPREV, no Paraná é SIST não sei o que, tal, no Rio Grande do Sul. Então, me parece que o bom é ter um nome genérico e que nós tenhamos divisões externas, mas para o nosso público externo, que seja tudo, seja os... Não, é que eu vejo assim, eu acho que
eu vou mais adiante, eu acho que para o público externo não faz diferença alguma. Eles nem sabem que existe Sejuscom, não conhece. Sim. 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 Não. Não está madura a questão. Espera num outro momento e vê o nome. Acho que o nome é de menos, né? Não, o nome é de menos. É só que nós já temos assim, porque esse organograma, colegas, é interno. Ele não é uma coisa externa, é uma coisa interna para nós lidarmos com ele, para nós nos acharmos, nos identificarmos, saber quem faz o quê e quem é que é responsável pelo quê. Entendeu? Então, isso não é divulgado, isso não vai para o público externo. O público externo procura o judiciário para fazer conciliação, né? Então, lá ele é direcionado para um determinado setor. Então, como nós temos já essas atividades, né, definidas, e já temos um organograma, mas um organograma que foi a cópia do que já havia. Quer dizer, não foi um organograma criado, pensado, estruturado. Se colocou no papel o que já havia para que nós nos encontrássemos e soubéssemos onde é que as coisas aconteciam. Essa foi a ideia, né? Bom, e dentro disso nós tínhamos 3 setores, hoje não mais, 2, que faziam a mesma coisa com nome diferente. Então, assim, ó, a minha proposta, até me desculpe, ela é simplista. Ela é bem simplista, porque não se está tratando assim de um organograma. É só para... Eu podia ter escolhido, eu mesmo lá podia ter escolhido, não, vamos chamar tudo de Sicope, e deu, pronto. Sicope. Ficava assim, sem maior discussão, né? Então, agora, Sicope, Sicoprev, Sicopem, conciliar, é só uma identificação interna de atividades. Porque a gente tem hoje, assim, essa, vamos dizer assim, essa função, essa atividade, com colegas responsáveis por eles. E a gente vê lá no Paraná, é bem diferente, por exemplo, lá. Um colega até não toma muito conhecimento do que o outro faz, pelo que foi dito aqui pela Gisele, né? Onde é que ela está? Lá, por exemplo, né? Então, chamar de Sejuscom lá e com Sicope... porque tem uma outra colega que cuida especificamente daquela especialidade lá. Em Florianópolis, aqui, né, também tem essa... Nós temos as 2 coordenadoras, a coordenadora do Sejuscom e a coordenadora do Sicopem, mas há um trabalho mais conjunto, né, já que nós mais... Então, assim, nós temos que... a coisa mais profunda nós temos que fazer, realmente. E mexer mais ainda nessa nossa funcionalidade, né? Então, aqui agora era só por uma questão de padronizar. Fica à vontade, Simone. Só para efeito da uniformização de nomenclatura mesmo, já que nós não vamos mudar, pelo que me pareceu nesse momento, pelo menos, a estrutura, o funcionamento, as atribuições de cada uma dessas unidades, é considerar que nós temos diversidade de atribuições entre o que acontece no Paraná e em Santa Catarina, que é onde esse sistema, ou mais propriamente, talvez uma central, né, funcione. Então, aqui nós não temos um sistema de conciliação prévia, né? Nós até temos um pouco de conciliação prévia, mas nós fazemos conciliação também pós-citação, e é mais propriamente um sistema de perícia e conciliação. E a perícia aberta não só ao previdenciário, então tem uma amplitude maior, de forma que eu só alerto que chamar de Sicope com o significado de sistema de conciliação prévia não identifica aquilo que nós realizamos aqui em Florianópolis. Vou me permitir uma sugestão também, pensando que nós temos em todas as sessões judiciárias a central de mandado, e poderia talvez usar uma nomenclatura similar, central de perícias.
Essa sugestão surgiu aqui também da parte da Mônica, que coordena nosso Sejuscom, de que nós poderíamos, talvez, né, chamar isso de uma central de perícia e conciliações. Né? É mais, de fato, não é um sistema, né? É uma central que, dentro do Sejuscom, tem essa atribuição de lidar com as perícias e as conciliações decorrentes das perícias. Falei, bom dia, a gente está aqui trabalhando no sistema de conciliação. Sim, claro. Montamos uma central de perícias médicas e estamos à disposição. Fica bem... Porque, na realidade, como trata de benefício por incapacidade, o grande diferencial é a central de perícias, né? Mas não só isso, né? Porque há todo um trabalho que identifica o tipo de benefício antes, que é feito na vara, que identifica a qualidade, vê se tem qualidade de segurado também. O sistema é de conciliação. Sim, de perícia e conciliação. Que se vale, e conciliação. É um sistema de conciliação que tem na perícia o seu divisor d'água, vamos dizer assim, né? Ali, para conceder ou não o benefício. Né? Que seria difícil de chamar tudo de Sejuscom, porque nós temos ainda lá em Curitiba 2 prédios em lugares bem distantes. E até 2013, o Sejuscom era num prédio e o Sicop em outro, e podia voltar a ser assim, pode voltar. Então, se chamar tudo de Sejuscom, a pessoa ainda vai ser mandada para o lugar errado, porque pode ser em 2 prédios distintos. Então, realmente existe atualmente uma distinção bem grande entre os 2 sistemas. Mas eu não vejo tanta diferença, não. Lá também são feitas perícias. Nós até debatemos no grupo que o nome de perícias não seria talvez o ideal, justamente porque, pelo que eu ouvi vocês aqui também, não querem fazer perícia para todo mundo, para toda a justiça da central. Porque nós lá também tem perícias de fora, mas não tem condições de repente, fazer para todas as 20 e tantas varas. Colegas. Então, a perícia lá em Curitiba é mais voltada para a conciliação previdenciária. Eu não sei, para mim parece que o que prevalece ali é a característica de ser previdenciária, do grupo 4 lá. Colega, por favor. Não, a gente acabou optando entre os 3 nomes existentes e acabou optando pelo Sicop e alterou a nomenclatura para sistema de conciliação prévia, porque era mais genérico. Excluímos a perícia porque a perícia não é em todos os casos e a perícia é um meio, não é um fim. Então, a gente acabou optando por Sicop e prévia no sentido, pode ser bem genérico, pode ser prévio antes de qualquer coisa, pode ser prévio antes da sentença. Então, é um antecedente lógico, a conciliação é antecedente lógico. Então, a gente optou entre os 3 nomes para o Sicop por ser mais simples, né, e mais objetivo. Sim. Nós estamos com tempo curto aqui, até tem um problema também aí que tem um jogo do, não sei de quem, do Avaí, é isso? Bom, mas assim, talvez o que ficou aqui, para mim, vamos dizer assim, de uma certa forma, unânime, que o nome não significa muito, né? Eu acho que é só uma identificação, mas poderia ser, talvez, um sistema de perícias e conciliação, uma central de perícia e conciliação, né, que atende a todas as finalidades, vamos dizer, né? Não poderia ser assim, central de perícias e conciliação? Vocês concordam com esse nome? Podemos chamar assim, central, que aí até tem, porque tem uns que fazem perícias não só para finalidade daquela conciliação local, mas sim de outras varas que mandam, né, aproveitando a central. Então, seria uma central de perícias e conciliação, vinculada a Sejuscom. Concordamos? Então, muito obrigado pela participação. Nós vamos passar de imediato para a palestra do nosso colega, doutor Erivaldo.